Continuando, pessoal, tema 2. Vamos lá então para os grupos de plantas, tá? A gente vai ver os quatro, um resuminho, né? Nessas últimas páginas aqui do tema 2, 81, 82 e 83. Nessas 3 páginas a gente vai ver os 4 grupos de vegetais, tá? Os 4 grupos de plantas que os botânicos, né? Os botânicos, que são os especialistas aí no estudo das plantas, tá? A botânica, para quem não sabe, é a área da ciência que estuda as plantas, os vegetais, é a botânica, tá? Então, os botânicos, eles classificaram, então, as plantas, os vegetais que existem no nosso planeta em 4 grupos. Então, vamos lá, começando pelo primeiro grupo, o grupo das briófitas. Então, esse grupinho aqui, como eu já havia adiantado para vocês, é o grupinho de plantas mais simples que existe, tá? Então, são as plantinhas mais simplesinhas que existem no nosso planeta, as mais, as que menos apresentam estruturas, tá? As mais pequenininhas também, as briófitas não ultrapassam aí mais do que 5 ou 10 centímetros de tamanho, tá? Um dos principais representantes das briófitas é o musgo. A gente está vendo aqui, olha, a foto do musgo, só que essa foto aqui, ela tá bem assim, de pertinho, lógico, tá, não tem nada de microscópio aqui, mas assim, a foto foi tirada bem do musgo, bem de pertinho mesmo, tá? O musgo, para quem não sabe, para quem tá acostumado ou já foi, aí em beira de cachoeira, na beirada de cachoeiras a gente encontra muito musgo. O musgo é como se fosse aquele tapete verde que gosta de ficar assim em lugares bastante úmidos, tá? Bastante molhado e onde o sol não bate diretamente, tá? Então, o musgo, as briófitas, né, de uma maneira geral, elas gostam de ambientes assim sombreados, tá? Por isso que a gente encontra muito, mas muito musgo, a gente encontra no interior de florestas bem fechadas, tá? De matas bem fechadas. Então, formando aquele tapete verde que a gente costuma ver assim em rochas, pedras, né? Que estão à beira d'água, tá? Ou as pedras que estão à beira de uma cachoeira, tá bom? Então, isso é musgo. O musgo é um dos principais representantes aqui das briófitas. A gente tem outras briófitas, tá? Além do musgo. Tem as hepáticas, tem os antóceros, mas assim, as mais conhecidas, né, briófitas, realmente é o musgo, tá bom? Então, aqui uma fotinha de um musgo, olha, o musgo não passa de 3 centímetros, tá? De tamanho, então é uma plantinha muito pequenininha. E aqui tá o esquema de um pezinho, vamos dizer assim, tá? Um pezinho de musgo, olha. Musgo, gente, é uma plantinha muito simplesinha, que não apresenta nenhuma das estruturas de vegetais, né? Daqueles órgãos vegetais que a gente conhece, raiz, caule, folha, flor, fruto, semente. Não apresenta nada dessas estruturas, tá? Então, a gente diz, né, que um musgo, ele apresenta, olha, um rizóide, que é como se fosse uma raizinha, mas não é uma raiz, tá? Por isso que a gente chama de rizóide. É a estrutura que fixa o musgo, tá? Onde ele está, né? Onde ele está crescendo. A gente tem o cauloide. O cauloide é como se fosse a estrutura que dá sustentação ao pezinho, né? Do musgo, tá? O filóide, que são como se fossem mini folhinhas que saem, aqui dá pra ver um pouquinho, olha na foto, tá? Como se fossem mini folhinhas que saem do cauloide, tá? É nessa parte aqui, é no filóide, nesses filetinhos aqui, olha, onde tem maior parte de clorofila e onde justamente o musgo realiza o processo de fotossíntese, produzindo o seu próprio alimento. E na pontinha do cauloide a gente encontra a estrutura de reprodução, que é a cápsula, tá? É a estrutura de reprodução das briófitas. Geralmente, com a abertura dessa cápsula, ela lança esporos, tá? O musgo lança esporos, e esses esporos é como se fossem células reprodutoras. Então, conforme na época da reprodução, abrindo essa cápsula, os esporos saem
E ao cair ao lado, né, porque eles não vão muito longe, né, até porque é uma plantinha muito pequenininha, tá? Então os esporos ao cair do lado já vão como se fossem brotando, né, como se eles estivessem brotando e surgindo novos pezinhos de musgo, certo? Então é assim que as briófitas se reproduzem. Aqui, na mesma página, a gente tem o segundo grupo de vegetais, o grupo das pteridófitas. Esse grupo aqui já é um grupo assim um pouquinho mais evoluído, tá? Em relação às briófitas, lógico. Por que a gente considera as pteridófitas um pouquinho mais evoluídas? Porque as pteridófitas já são plantas vasculares, ou seja, as pteridófitas já apresentam tecido condutor, coisa que aqui nas briófitas não tem, tá? Então, as briófitas não têm tecido condutor, por isso que as briófitas podem ser de tamanhozinho bem pequenininho, tá? As briófitas não podem ser grandes. Por que uma briófita, um musgo, por exemplo, não pode ser grande? Porque se ele fosse grande, ele não teria, como ele não tem vaso condutor, tá? O tecido de vaso condutor, então ele não teria como os nutrientes serem distribuídos por toda a planta, tá? Por isso que elas são bem pequenininhas, todas as briófitas. As pteridófitas não, as pteridófitas já são maiores. Por quê? Porque nesse grupo aqui são plantas que já apresentam o tecido de vaso condutor, tecido condutor, tá? De nutrientes, o tecido condutor de seiva, né? Que a gente fala. Então, nesse grupo aqui das pteridófitas, a gente encontra representantes, né, plantas, né, de pteridófitas que podem ser bem maiores, tá? Não exageradamente, mas assim, a maior parte das pteridófitas já são grandinhas, tá bom? A gente tem alguns exemplos que são bem conhecidos de vocês, as samambaias, que muita mulher costuma ter em casa, né? Produzir aí em casa, ter vaso de samambaia, tá? As samambaias, as avencas, os licopódios que são bem parecidos com a samambaia, aquela samambaia que fica mais pendurada, assim, quem tem o vaso de licopódio, as folhas ficam penduradas assim para baixo, é muito bonito, tá? Um vaso de licopódio. E as cavalinhas também são pteridófitas. Aqui tem fotos, olha. Aqui tem foto dos licopódio, olha, uma espécie de licopódio. Aqui é uma espécie de cavalinha. E aqui um desenho de uma samambaia, que é mais conhecida, né? A estrutura de uma samambaia, vamos pegar aqui o exemplo do desenho da samambaia para a gente ver como é a estrutura, né, de uma pteridófita. Uma pteridófita, olha, no caso aqui, como por exemplo uma samambaia, ela apresenta um rizoma, tá, que é a estrutura que vai fixar o pé, né, da samambaia na terra, tá bom? A samambaia, ela já apresenta uma raiz verdadeira. Então, abaixo do rizoma, olha, que é a estrutura que está fixando a samambaia na terra, abaixo do rizoma tem as raízes. Então, debaixo da terra, a samambaia vai espalhar suas raízes, olha, que são pequenininhas, tá? Aí, a samambaia também tem, olha, toda a partir do rizoma, toda a estrutura da folha, que já é uma folha, não é filóide, não é cauloide, não é rizoide, como é aqui nos musgos, né, nas briófitas. Aqui já é uma raiz verdadeira, o rizoma, que é como se fosse a estrutura que vai prender, né, a samambaia na terra, e do rizoma já parte a folha, olha só, tá até escrito aqui, olha, a folha é toda essa estrutura aqui, tá? Então, a folha, ela é formada, nesse caso aqui da samambaia, ela é formada por vários folíolos, olha, cada um desses pedacinhos aqui são os folíolos que formam uma folha inteira de samambaia. Para quem já viu uma samambaia pessoalmente, a hora que aqui a gente vê a parte da frente, né, da folha da samambaia. Se a gente olha na parte de trás da folha da samambaia, no período de reprodução, tá, que geralmente elas apresentam uma época aí de reprodução, tá? No período de reprodução, essas bolinhas que se encontram na folha, na parte de trás da folha da samambaia, que são chamados soros, tá? Essas bolinhas, elas vão se abrir
e elas vão liberar os esporos, tá? Então, dentro desses soros, que são essas bolinhas que tem na parte de trás da folha da samambaia, dentro dos soros tem uma espécie de um pozinho, tá? Quem tiver acesso aí, quem tiver alguma samambaia que puder dar uma olhadinha aí, na parte de trás da folha. Então, a folha, ela tem a parte da frente e a parte de trás. Então, se a gente olha na parte de trás da folha da samambaia, esses soros nada mais são do que as estruturas responsáveis, né, pela reprodução da samambaia. Então, conforme, se você puder pegar, né, uma samambaia e passar o dedo assim nos soros, se você passa o dedo assim, desmancha os soros e sai aquele pozinho, tá? Aquele pozinho são os esporos. Os esporos são as estruturas reprodutivas, tá? Então, conforme esses soros se abrem, é como se fossem células reprodutoras, tá? Aquele pozinho, que conforme os soros se abrem, os esporos saem, são lançados, e ao cair na terra, ao lado, eles vão brotar, germinar, dando origem a um novo pé de samambaia, tá bom? Então, é assim que as pteridófitas se reproduzem. Esses são, então, os 2 primeiros grupos de plantas. No próximo vídeo, a gente vai ver as gimnospermas e as angiospermas.